E aí, pessoal, bom, fazer uma análise crítica, trazer um purificador que eu tenho aqui em casa, há uns 3 meses mais ou menos, e uso ele bastante, todo dia assim, tem me sido bem útil. Antes de mais nada, acho que um ponto importante é uma dúvida que eu tive no começo da crítica, que é a diferença entre filtro e purificador. Basicamente, o filtro ele vai lidar com granularidades maiores e o purificador com questões mais químicas, então vírus, fungos, bactérias, metais pesados, a depender do purificador. Ele lida com toda essa limpeza mais profunda, né, da água. E bom, o nome está aqui, muito comprido, é um MBBL. Partindo para a parte estética, formal, ele é bem grande, robusto, ele tem uma semântica que passa uma robustez, né? O plástico ele não passa essa sensação de fragilidade, muito por causa da cor também. Tem versões azul, que só pela internet já pareceu ser um pouco mais frágil, né? Essa sensação que a gente tem. E para além disso, acho que a cor ela integra bastante com o ambiente, assim. Ela pelo menos tem essa função. No meu caso, eu não tenho tantos aparelhos escuros, a maioria claros, então ele dá uma destoada, mas nada como um amarelo ou algo do tipo. Acho bem sólido nessa proposta. Partindo para a lateral dele, que eu acho que é um ponto importante, a parte mais ampla do objeto. Então ele sendo grande, né, esses 46 centímetros de comprimento, é uma parte que chama muita atenção. E ela tem alguns vincos, ó. Vincos feitos no material, não é nenhum tipo de figura colada ou algo do tipo. E são basicamente arcos que vão em direção à frente do objeto, né, nessa parte superior da frente, que justamente fica a parte mais funcional e interativa com o usuário, assim. Então eu acho que, partindo desse princípio, é importante ver como ele pode trazer essa questão de gestalt mesmo, de ritmo dessas curvas, né? E indução do olhar do usuário para onde realmente ele vai ter o contato, onde realmente ele vai gastar o seu tempo, né? Então, vindo para essa parte da frente, continuando essa questão formal, ele é bem coerente, né? A gente vê que os encaixes dele são retilíneos e eles se deformam de acordo com uma forma também tem essas deformações, né? Ela não é completamente angular, ela tem esses raios nas suas pontas, que é bem importante. Nessa frente, os tons continuam no grafite, a exceção dos ícones, né, de indicação de temperatura, que são em branco, então se destaca bastante, da luz de status do filtro também, que fica acesa num azul branco, assim, no branco um pouco azulado, e da grade, da base de apoio do recipiente ou copo, que o usuário for colocar, que é um cinza, assim, um cinza médio. A parte que mais chama atenção é que essa frente ela é bem comprida, bem alta, na verdade, né, longitudinalmente, e o filtro ele fica à mostra. Ele não fica a acesso direto do usuário, mas ele fica à mostra porque tem uma tampa de plástico transparente. Em parte, assim, ao redor é meio fumê, como vocês podem ver na imagem, e fica bem estampado assim o nome do purificador e eu acho isso interessante porque, pragmaticamente falando, induz o usuário a, né, tentar pegar, tentar tirar aquilo de lá. E é justamente para isso, é para trazer uma sensação de acessibilidade de troca do filtro, de manuseio do filtro, que não é falsa. Essa tampa indo já para uma questão mais, né, funcional e pragmática de interação do usuário mesmo com o objeto, essa tampa é fácil de retirar, tem meio que uma alavanca, uma protuberância que você puxa assim, que está só presa por pressão, a tampa sai e o filtro você já consegue retirar girando no sentido anti-horário. Para encaixar quando tiver um novo, sentido horário, sem nenhum problema. Bom, continuando na parte frontal do filtro, mas agora mais para cima, acho que a parte de mudança de temperatura é extremamente importante porque é a parte que é pragmática, com o usuário tem que estar mais forte, mais indutiva, porque
que ele vai usar toda vez que ele quiser beber água, aquilo. Então, bom, a começar do botão, eu acho que tem um pequeno lapso, problema, que é a primeira interação, não só minha, mas como um amigo meu que veio aqui, não é tão intuitivo. Então, você tem que puxar esse botão, que não parece puxável à primeira vista, em sentido a você mesmo, né? Pra dentro, assim. Puxar ele como uma alavanca. E aí ele vai liberar água. Não tem dificuldade, não é rígido. E depois você aprende a primeira vez, não tem problema nenhum de esquecer ou de errar, não tem esse risco. Só que poderia ter alguma seta, alguma indicação bem sutil para melhorar essa experiência. Sobre os ícones, a gente tem aqui na esquerda um ícone de gota, branco, então tem um bom contraste com o fundo um cinza escuro, né? Cinza médio. Ele está escrito natural, você tem um arco indicando que você pode rotacionar esse botão no seu próprio eixo, mudar a temperatura. E aqui na extrema direita você tem um botão de floco de neve, branco também, e escrito gelado em cima, então aí sem grandes problemas. Aqui na direita embaixo você tem uma luzinha que fica azul quando o filtro ele tá bom, né, em torno de 6 meses, pelo que eu vi, ele fica azul, e quando passa o ciclo ou a data de validade, ele fica vermelho. E tá escrito, né, status do filtro, é bem intuitivo, bem claro. E é uma questão bem importante, porque eu vejo que alguns filtros realmente não tem isso, pela pesquisa rápida que eu dei. Partindo para, bom, o bocal de água, ele fica abaixo disso tudo que eu falei, dessa parte de interação de temperatura, e sem grandes problemas, ele não é tão visível, e aí disso vem um problema se o filtro ele tá abaixo da linha de visão do usuário, e aí você não consegue ver o bocal e, né, inerentemente onde vai sair água. Para isso você tem a base, que é uma base removível, e nela tem uma parte removível que é como se fosse uma grade, que tem um círculo, uma parte côncava. Daí já resolve esse problema, né, de você não saber onde colocar esse recipiente. Então você coloca nesse local, e para além disso, acho que essa base é interessante, porque ela tem uma dinâmica de quando cai água nessa parte côncava, a água ela não goteja tanto para fora, porque além de ser uma grade, a parte côncava ela absorve toda essa potência mesmo gravitacional da água caindo. Um problema da base é que ela, ao ser puxada, ela é bem rígida, então eu tive dificuldade, eu fiquei até com medo de quebrar os encaixes, mesmo sendo rígidos, porque você precisa fazer uma força relativamente grande para isso, então seria um ponto a ter uma atenção, assim. Indo para a parte de cima do purificador, encaminhando a crítica já para o final, ele tem uma coerência formal, uma coerência de cor, assim como no resto do objeto, né, essa modularidade. Esse ritmo que persegue o objeto todo é bem interessante, só que a parte de cima ela é removível. E aí vem algumas questões, né, como o usuário vai saber que é removível? A gente não tem nenhum ponto focal de remoção, então eu removo aqui uma seta, um vinco específico para isso, só que o encaixe dessa tampa com o restante do corpo do purificador, ele é um pouco diferente, ele tem uma amplitude, um espaçamento um pouco maior, talvez um arredondamento, para assim dizer, um pouco maior, que induz você a mexer naquilo, e ao você mexer, ao você forçar um pouquinho, você já consegue tirar. Não é um pouquinho que não parece que vai prender, tanto que quando você coloca a tampa de volta, ele faz um barulho que não é um clique, mas é um barulho que dá uma certeza que está presa a tampa. E não é o problema, né, que eu falei com a base de colocar o recipiente, que é rígida de tirar e parece que vai quebrar dependendo. Então é um ponto bem bom, assim, de quanto de força você tem que fazer para tirar essa tampa. Até porque, né, eu coloco objetos em cima, se ela ficasse bambeando, se eu não tivesse confiança, ia ser um problema para esse uso. Tirando a tampa, você tem um adesivo na parte interna dela, que instrui como trocar o purificador, em passos bem claros, uns 6 passos que eu me lembre.
E ao retirar a tampa, você tem um botão que basicamente serve, como está nesse adesivo, para você reprogramar, rebobinar esse LEDzinho que indica se o purificador está bom ou ruim. Então quando você troca e coloca um novo, ele vai continuar vermelho. Quando você aperta esse botão para reiniciar, né, essa programação, ele fica azul, basicamente. Bom, concluindo, eu acho que os pontos positivos são bem interessantes, é um projeto bem pensado mesmo, né? Tanto desde você ter um buraco para localizar onde coloca o recipiente e ao mesmo tempo a água cair com menos intensidade para não causar tantos respingos, até uma parte de pragmatismo, né? De você induzir o usuário a abrir uma tampa sem às vezes ele saber que é uma tampa e realmente ser. E aquilo ser muito útil e necessário para outros funcionamentos do sistema do purificador. Indo para uma parte ambiental, eu não cheguei a pesquisar pormenores do filtro do purificador que vem com ele, mas ele é trocável. Então, a base de inserção dele, de rotacionamento, você consegue inserir purificadores mais complexos, que limpam melhor, enfim. Você consegue ter essa troca sem precisar trocar de filtro especificamente. Então, eu quero limpar um metal pesado que esse não limpa. Eu consigo comprar um purificador para colocar no purificador e não trocar toda uma máquina que causaria, né, um problema mesmo de lixo para o meio ambiente. Tem a questão de acumulação de gordura pela pintura, que é pouca, né, mas acontece. E a questão de tamanho, que realmente eu acho que é um dos maiores problemas, porque dependendo da cozinha, se você não olhar direito o comprimento dele, principalmente, ele pode só não caber, porque ele é um produto grande assim para uma cozinha. Só que tem outra questão que eu não citei, que é quando você não retira a base e coloca uma garrafa média, né, de uso individual, ele pode encostar o bocal de contato que a gente tem da boca com a superfície do objeto, perto do bocal onde sai a água do purificador. E aí tem duas questões. Pode tanto contaminar o objeto e talvez, eu acho difícil, mas talvez a base de saída de água do purificador com alguma bactéria na nossa boca, ou ao contrário, né? A superfície do objeto contaminar o bocal da garrafa e contaminar você. É uma questão que pode ser resolvida tirando a base, mas é um problema que para um usuário mais descuidado, talvez, não perceba isso e corra esse risco, por pequeno que seja. No geral, esses aspectos negativos não incomodam no dia a dia, apesar de uma questão de higiene, você conseguir encostar o bocal em alguma parte da superfície do objeto pode ser um problema. Então, né, analisando mais profundamente, pude observar isso. Agora, em questões de agilidade, de você querer pegar uma água e você ter um botão só que você vai direcionar que água você quer pegar e você com esse mesmo botão ligar o filtro em funcionamento, é super simples, direto, funcional, não tem poluição visual. O objeto sabe usar os vazios dele a favor de trazer remeter uma limpeza, remeter a uma sensação de refrescância quando a água está saindo, o jato é em uma pressão média, assim. E eu creio que seja isso. Eu recomendaria o produto.